Bom, hoje a gente vai definir formalmente um conceito que a gente já falou rapidamente dele várias vezes, né, no curso, que é o de função contínua. Então, vamos começar com a definição. Vocês vão ver que a definição nada mais é que novos nomes para as coisas que a gente já estava trabalhando. Tá? Então, eu vou falar aqui uma f, né? Pega uma função real qualquer. Ela f, ela é contínua num ponto A. E aqui convém destacar que esse ponto A ele tem que pertencer ao domínio da f, senão não vai fazer sentido uma parte da minha informação. Então você pega um ponto A onde a função pode, ela é definida, tá bom? Então f vai ser contínua nesse ponto A se acontece isso aqui, ó. Em geral a gente põe assim bem compactado, mas você tem que tomar cuidado e notar que essa frase ela tem um monte de coisa escondida. Opa, aqui eu já errei. Que é f de A. Então, quais são as coisas que estão aqui nessa pequena frase? Você calcula o limite do x indo para o a, isso existe, é um número real e o valor da função nesse ponto é o próprio valor do limite. Tudo bem? Então, ó, quando acontece tudo isso aqui, você fala que a função ela é contínua nesse ponto. Você fala que a função simplesmente ela é contínua, então digamos que dizemos que quando alguém falar para você que f é contínua, sem falar em que ponto, aí o que é para você entender é que ela é contínua para todos os seus pontos do domínio dela, tá? Então f é contínua para todo A pertencente ao domínio de f. Então cuidado com essa parte aqui, que essa parte que dá uma enganadinha. Quer ver? Ó, vamos fazer uns exemplos que talvez vai ficar mais claro. Vamos pegar aquela função que ela é 1 para x positivo, maior ou igual a zero, e menos 1 para x negativo. Essa função não é contínua, porque ela não é contínua no ponto zero. No ponto zero, ela não é contínua, porque o que falha a definição? Isso aqui dá zero, não, isso aqui dá 1, desculpa, né? O f de zero dá 1, e esse limite não existe. Então, esse limite não existe e acaba acontecendo isso. Se você fizer uma pequena mudança aqui, fizer isso aqui, ó, deixa aberto aqui e aberto embaixo, então 1 e menos 1 de novo, agora essa função é contínua. Eu sei que é estranho, mas é o que acaba acontecendo. Por que ela é contínua? Ela é contínua em todos os seus pontos. Aí, se a pessoa perguntar, ela é contínua no ponto zero? Não. Tipo, porque o ponto zero nem faz parte do domínio dela. Não dá para você falar que ela é contínua ou não contínua num ponto que não está no domínio dela. Tudo bem? Então aqui ela é contínua para todos os seus pontos. Tudo bem? Mas não é contínua no ponto zero, porque todos os seus pontos não inclui o zero. Aqui nesse caso inclui o zero e aí ela não é contínua nesse ponto, tudo bem? Ser contínua ou não é para num ponto é nos pontos do domínio. Quando você fala que ela é simplesmente contínua, né, tipo, contínua, ela é contínua em todos os seus pontos do seu domínio. Então o que mudou para cá dessa aqui para essa é que essa aqui justamente acabou pegando o ponto que jogou fora, não está no domínio, essa aqui está no domínio, ó, por causa dessa parte aqui. Outro exemplo de função não contínua, é meio estranho a gente dar uma definição e fica dando esses exemplos de coisas que não são. Você pega uma função que tem um comportamento assim bonitinho o tempo todo e põe que ela vale uma outra coisa aqui em cima. Certo? Então a função, o limite dela, obviamente, pelo desenho viria para cá e ela está acabando dando outra coisa. Isso são exemplos de funções não contínuas. Então essa aqui é não contínua, essa é contínua, essa é não contínua também. Talvez também já compense a gente destacar, se você pegar a função 1 sobre x, vai dar o mesmo caso que essa aqui. Você pegar uma função 1 sobre x, o gráfico dela fica uma coisa assim. Se você colocar assim, essa função é contínua para todos os pontos do seu domínio. Se você falar que você quer estender a função e falar que ela no zero vale zero, por exemplo, ou no zero vale 1, ou no zero vale qualquer coisa, aí você incluiu esse ponto no domínio e aí essa função deixou de ser contínua, porque aqui nessa parte não dá. Tudo bem? A gente já mostrou que qualquer valor que você coloque aqui, o limite continua não existindo e não dá, então, portanto, o valor que você tinha nela. Vamos fazer agora os exemplos de funções contínuas. Pelas coisas que a gente já fez antes, se você reparar, você pegar função cosseno, se você pegar a função seno, se você pegar um polinômio, tudo isso aqui é exemplo de função contínuas. São funções contínuas.
certo? Todas elas são contínuas nos seus pontos, tá? Então, a gente já tem uma porção de exemplos de coisas que são contínuas. Na verdade, se você tomar um pouquinho mais de cuidado, você vai reparar que se você pegar com f e g contínuas num ponto A, aí eu estou já subentendendo que o A está no domínio tanto da f como na g. Aí você vai ganhar que f mais g é contínuo no ponto A. Então, vamos escrever assim. É contínua no ponto A. F vezes g também é contínua no ponto A. E você tem que o f sobre g, né, também é contínuo no ponto A, mas aí você tem que tomar um pouquinho de cuidado, né? Contínuo no ponto A. Se o g de A é diferente de zero, né? Porque senão isso aí não está definido. Não dá para você fazer essa conta. Esse aqui não tem segredo mostrar esse negócio, é só juntar as coisas que a gente já tinha antes, né? Porque, por exemplo, esse aqui, ó, o que está escrito aqui em cima é que limite de x tendendo a do f de x é f de A. É um número conhecido como f de A, certo? O outro está escrito que o limite do x tendendo a f de x, g de x, desculpa, é g de A. Bom, mas então na hora que você calcula o limite de x tendendo a do f de x mais g de x, isso aqui, resultado que a gente já fez de soma dos limites, é o limite da soma, quando você tem que todos os limites envolvidos existem, isso aqui é f de A mais g de A, que é o que você queria que desse. Mesma coisa para o outro, mesma coisa para o terceiro. Tudo bem? Então, super tranquilo. Por exemplo, isso aqui é o jeito que você mostraria que polinômios são contínuos. Então, não tem nenhuma novidade aqui, é só a gente estar dando nomes diferentes para umas coisas que a gente já tinha visto antes. Um outro resultado que a gente já fez e acaba tendo o impacto aqui, é só uma nomenclatura diferente, se você pegar fg duas funções, g contínua num ponto A. F contínua, aí agora só cuidado que ela é no ponto G de A. Tudo bem? Então F bola G é contínua no ponto A. Aqui só tem que tomar cuidado, né? Porque você tem aqui você tem o ponto A é jogado no ponto G de A via AG, que é jogado no ponto F de G de A, certo? Para isso aqui ficar, se você finge que você chegou agora e você vai ver onde que tem que dar certo o limite na hora que você vai calcular a F, repara que é perto do ponto G de A, não no A, certo? Então você tem que pedir que a F seja contínua no ponto G de A, não no ponto A, tá? Daí você faz esse processo aqui, você passa os limites. Se você olhar, isso aqui, olha de novo quando a gente fez composição de limites, né, limite de compostas de funções, vocês vão ver que o enunciado que estava lá nada mais era que uma maneira complicada de dizer essa frase que agora é um pouco mais curta para a gente falar aqui. Tudo bem? Então isso aqui, o enunciado que estava lá simplesmente provava isso aqui, não estava usando o termo contínuo. E esse aqui, na verdade, o que a gente acaba usando é que aqui eu estou discriminando esse pontinho aqui, aqui no de baixo eu também estou discriminando um pontinho só. Em geral, você vai acabar tendo que a função f é contínua em todos os seus pontos, a g é contínua em todos os seus pontos. Então, você simplesmente vai falar que composta de contínuas é contínua, certo? Tipo, é um enunciado até mais simples do que o jeito que eu fiz aqui, tá bom? Com esse tipo de coisa, mais o que a gente já tinha antes, você consegue mostrar, por exemplo, que a função seno de x² mais cosseno de x menos 2
isso aqui é uma função contínua, certo? Você tem somas e multiplicações aqui dentro, com composta no fim, tudo contínuo, tudo isso aqui é uma função contínua, certo? Sem maiores problemas, certo? Então é isso aí por enquanto.